Todo ano, nosso aniversário, nós fazemos perguntas. Nós pensamos que aniversário é um tempo de perguntas. É um tempo da gente olhar para a gente e a gente poder se avaliar. Acho que a pior coisa que existe é a gente viver de forma automática e não olhar para a gente. Acho que a pior situação que alguém possa viver é não se olhar. Hoje, nosso almoço foi diferente lá em casa. Meio que uma brincadeira, a gente sentou na mesa, eu, minha esposa, minhas filhas, Duda, e a gente, ali comendo, a gente chegou uma hora e falou assim, agora, vamos conversar um pouquinho, vamos falar de defeitos e qualidades. E aí um foi falando para o outro, aí quando só falava de defeito a gente reclamava, tem que falar das qualidades, elogiamos a comida, e foi um momento muito legal, porque isso é muito bom quando a família consegue fazer isso, olhar e poder dizer, apontar, poder mudar, poder ver o que não está legal. Então, esse é o objetivo de aniversário, é a gente olhar para a gente. E esse ano, a gente estava falando muito sobre o papel da igreja na sociedade. Qual o papel da igreja na sociedade? Aí eu conversando com o Luiz, a gente falou assim, poxa, é uma frase muito grande. Aí eu dormindo, de madrugada eu acordei, eu vou muito no banheiro de madrugada. E aí eu acordei para ir no banheiro e veio essa palavra, igreja presente. E aí eu peguei, aí eu falei assim, eu vou esquecer. Então eu fui, anotei no meu celular, e aí de manhã eu fui analisar aquilo que eu tinha pensado nesse tema, igreja presente. E eu preciso, assim, a gente vai ler o texto de hoje, daquilo que Deus tem para a gente hoje, e eu já lancei um desafio já de cara para a gente, porque a gente está falando de igreja presente, e hoje Deus nos trouxe ausência na presença. Olha que coisa que a gente já entra nos questionando. Depois de eu ler o texto, eu vou precisar explicar para vocês o que quer dizer essa igreja presente, o que nós queremos dizer com isso. Porque toda vez que a gente fala de igreja e sociedade, a gente pensa logo numa reunião, num encontro, numa hora marcada, no evangelismo, ou no sopão levando na rua, ou alguma coisa feita coletivamente. E tem a ver com isso também. Mas antes desse momento, é preciso que algo aconteça. É preciso que algo seja verdade. Então, para a gente começar, vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Ontem foi aniversário da Ana Júlia, né? É tão bom a gente ver cada ano da Ana Júlia, porque a Ana Júlia é um milagre. E eu louvo a Deus pela vida dela. Hoje é aniversário da irmã Sônia. A irmã Sônia chegou a vir, ela chegou, ela estava vindo, os irmãos foram buscar, chegou uma visita com bolo, daqui a pouco eu chego lá. E é muito bom, irmão Sônia, ter a irmã aqui com a gente no seu aniversário, a gente te ama muito. Hoje eu cantei para ela, os irmãos mandaram mensagem cantando, a gente se emocionou. E dia 6 é Larissa. Larissa, essa semana, está ficando mais velha. Dia 6 é terça-feira, né? Amém, Larissa? Estamos juntos? Amém. Então, não esqueçam de mandar mensagem. E eu tenho um desafio para a igreja. No final, a gente vai falar sobre isso. Tem a ver com o tema, né? De uma mãe que me procurou desesperada por um exame que a filha dela precisa fazer. E a gente precisa ajudar essa família. Amém? Então, vamos lá. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Ele foi a Nazaré, aí está falando de Jesus, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou ano aceitável do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, ou fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Incrível isso, né? Vamos orar. Senhor, nós
queremos te agradecer por esses 12 anos. E o Senhor nos leva mais uma vez a fazer uma pergunta: será que nós somos igreja presente? Será que nós somos igreja disponível para a sociedade? Será que nós estamos, Senhor, no centro da Tua vontade? Será que nós nos parecemos com o Senhor? O que dizemos, o que fazemos, o que somos, refletem a Sua imagem. Assim como a igreja primitiva foi chamada de cristãos pelos de fora, nós seríamos ou somos chamados de cristãos. Quem nós somos? Quem cada um de nós somos, Senhor? Essa é a pergunta. Nos ajuda a entender e compreender o nosso papel nesses 12 anos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, então, como eu estava falando, para começar a falar sobre igreja presente, é preciso deixarmos claro o que não queremos dizer. Não, a gente tem que deixar claro o que não significa essa questão de igreja presente, porque a gente pode ser levado a uma ideia errada. Ou explicar melhor o que realmente essa postura de igreja presente significa. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, que nós queremos deixar claro, é que em nenhuma ação que a pessoa só funcione em um ambiente religioso não deve ser entendido como igreja presente. Se a sua ação como igreja presente, ela só funciona ao vestir uma camisa, ao se encontrar no horário marcado, em um grupo, numa data, se o seu igreja presente só funciona dessa forma, não é essa a ideia que a gente quer passar aqui. Do camarada viver a vida, segunda, terça, quarta, quinta, para si e por si. E quando chegar no domingo, ele veste como se fosse uma roupa, e ali ele vai ser igreja presente naquele dia. Não, não é essa a ideia que a gente está trazendo. Eu me fiz uma pergunta em casa. Eu ia até perguntar à minha esposa, mas eu não fiz, porque às vezes eu não gosto de dar spoiler para ela da mensagem, para poder ela sentir a mensagem. Mas uma pergunta que veio na minha cabeça, Vani, evangelista Vani, pastor Paulo, pessoal que gosta de estudar a Bíblia. Olha a pergunta que veio. Vocês acreditam que o levita e o sacerdote da parábola do bom samaritano eram eficientes em seus ofícios? Será que, quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, para exemplificar quem é o meu próximo, ele conta uma história, ao ser interrogado por um religioso, quem era o próximo, ele vai contar a história do bom samaritano, que vai contar que um homem vinha por um caminho, foi assaltado, bateram nele, ele ficou quase morto, e passou ali um sacerdote, um religioso, viu aquele homem quase morto, passou a largo, não deu importância, não socorreu, foi embora. Depois passou um levita, duas funções ligadas à fé, à religião dos judeus, ao judaísmo. Passou o levita, viu aquele homem ferido, também não fez nada, não socorreu. E a terceira pessoa que passou era quem? Um samaritano, alguém rejeitado, alguém visto como não religioso, alguém visto como impuro. E aquele homem, aquele samaritano, sim, se compadeceu, socorreu aquele homem ferido. E a pergunta que me veio foi, esse levita que passou por aquele homem ferido, esse sacerdote que passou por aquele homem ferido e não socorreu, eles desempenhavam bem o ofício deles? E sabe qual foi a resposta que eu obtive? Com certeza. Porque era muito da religião judaica ter um zelo. Tanto que Jesus fala, se o zelo de vocês não exceder dos escribas, vocês não terão parte comigo. Você já começou errado. Eles eram zelosos, eram religiosos. Só que isso que eu não quero dizer aqui de igreja presente, de eu ser eficiente em algo programado, de eu ser eficiente em algo marcado, mas eu não ser eficiente no meu dia a dia. O que adianta o levita organizar o templo? O que adianta o sacerdote ter um bom sermão, mas no dia a dia, ao passar por um necessidade, por uma situação, ele não estender a mão?
E nós vivemos um flerte com essa postura, porque é muito, muito, muito próximo de nós. Uma postura religiosa. Nós temos uma grande tendência a nos tornarmos religiosos. Jesus chegou a dizer sobre esses homens, dizendo: fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Porque o que eles diziam era maravilhoso, era a Torá, eram as Escrituras, eram os profetas. O que eles diziam tinha sentido, tinha conteúdo, mas no dia a dia aquilo se perdia. Então, eu não estou dizendo que ser igreja presente é ser uma igreja eficiente nas suas programações. Jesus usou vários adjetivos para aqueles homens religiosos. Um deles é bem forte, mas é muito leve diante dos outros. Ele vai chamá-los de sepulcro caiado. Os sepulcros daquele tempo eram caiados, eram brancos, por fora, pintados de branco, mas por dentro havia um cadáver, cheirando mal. Jesus vai comparar aqueles religiosos a sepulcros caiados, que a aparência é boa, que o movimento é bom, que tudo que faz parece tudo bom, mas na realidade não funciona, porque não há essência. Ser igreja presente precisa ser uma realidade no seu e no meu dia a dia. Se não for, não adianta. Nós poderíamos fazer muitas ações, nós poderíamos ter, assim, e sermos vistos como uma igreja muito ativa, socialmente falando, distribuirmos cesta básica, criarmos vários movimentos sociais. Mas poderíamos ser aquela sensação que a gente tem quando olhamos para alguém e vimos um uniforme, vimos uma postura, bate nas casas, fala, bota cartinha. Eu recebi 2 cartas, uma aqui na igreja e uma lá na minha casa, na caixa de correio. A letra impecável. Tudo bonito. Mas, quando você vai para casa, quando você vai para o quintal, quando você vai conversar com a mãe, quando você vai conversar com o pai, quando você vai conversar com a esposa, quando você vai conversar com o filho, há uma lacuna, há um vazio, há um ódio, há um não falar, há um não saudar, há um não dar um bom dia, há uma violência, há mentiras, a ponto da sociedade ter nojo. Tudo que dizem parece que cria um embrulho no estômago, porque parece e soa hipócrita. Tem pessoas super eficientes no evangelismo e até no assistencialismo, mas dentro da própria família é um desconhecido, é um odiado pela família. Ele não é odiado pela palavra, ele não é odiado porque ele não bebe, porque ele não fuma. Não, ele é odiado porque ele é grosso, porque ele é intransigente, porque o evangelho não encarnou nele no dia a dia, porque ele não é misericordioso. Lembra? Um exemplo é uma live de um pastor que bateu na esposa ao vivo, não sei quem viu. É isso que eu estou dizendo. Começa a live e o celular cai, porque a esposa está posicionando, ele irado, ele bate nela, ele grita com ela, e aquilo é transmitido ao vivo. Ele pensa que não. E aí, e é interessantíssimo como que a gente veste uma roupa de santidade. Não me estranhe se eu me incluir, porque toda vez que eu olho para a gente, eu reflito sobre isso, e qualquer coisa forte, eu gosto de me incluir, porque vocês não estão vendo um santo, um super-homem, vocês estão vendo um homem de carne e osso. Mas nós não podemos flertar com a hipocrisia. E aquele homem bate nela ao vivo, aquele homem é duro, e quando ele percebe que está ao vivo, agora sim ele percebe, a paz do Senhor, glória a Deus, amém? Em um instante, é um homem duro, frio, capaz de bater na sua esposa, e no outro, é um santo homem de Deus. É uma coisa chocante aquele vídeo. Dá náuseas, e daqui a pouco aquilo viraliza, e daqui a pouco se faz um vídeo pedindo desculpa, só que aquilo não é algo que se mude de um dia para o outro, porque viralizou, porque perdeu seguidores, porque perdeu membros,
porque tem muito a ver com caráter. Como que alguém toca numa mulher, como que alguém é violento com alguém e daqui a pouco está orando com uma voz angelical. Ser igreja presente é muito mais do que funcionar para que as pessoas vejam, é muito mais do que isso. A Bíblia diz, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel ou um descrente. E se deixar, a gente ignora isso. E a gente está mal em casa, a gente não escuta, não ouve, não é paciente. Mas a gente consegue automaticamente, no nosso meio, ser a pessoa mais gentil do mundo. Como eu lembro da história de um pastor que o filho falou, pai, eu quero morar na igreja. Ele falou, por quê, meu filho? Porque aqui o senhor é a pessoa melhor do mundo, o senhor é muito gentil, o senhor é educado. Diferente lá de casa. Os evangélicos das redes sociais. Eu quero só sua paciência para essa introdução que é grande. Os evangélicos das redes sociais. Ser igreja presente é ser presente em tudo. Tem uma coisa psicológica na gente de achar que na rede social não sou eu. Ali nós vamos ter posturas duras, frias. A ponto de você olhar, não é a pessoa que eu conheço na igreja, não é possível. Os evangélicos das redes sociais chamam um pai que perdeu o filho com uma bala perdida de imbecil. Por quê? Porque o pai ousou tentar entender de onde partiu aquela bala e como eu penso diferente daquele pai que está em luto, eu o chamo de imbecil. E daqui a pouco eu estou orando, daqui a pouco eu estou impondo as mãos sobre pessoas, daqui a pouco eu estou dizendo, Senhor, eu te louvo, Senhor, como eu te amo. Acabei de chamar alguém de imbecil. É como se a gente achasse que a rede social não é a gente. Mas eu quero te dizer que a rede social tem tudo a ver com o que diz Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Falado não é só falado audivelmente. Você fala com os dedos, digitando, postando frases duras que matam pessoas. Mateus 12, 36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil. O inútil também tem a ver com frívola. Sabe o que é a palavra frívola? É esse comportamento da internet, como se dissesse, isso não é nada demais, não sou eu, é você. Frívola, isso é inútil, não, isso é uma brincadeira, não. Isso terá que ser dado conta. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Eu falei, pastor Antônio Carlos da Costa. Eu falei para ele, pastor, eu não consigo ler os comentários na sua rede social. Os comentários que fazem ao seu respeito me dão náuseas. E eu disse para ele, pastor, cuida da sua saúde. Porque ele tem um posicionamento, porque ele é um homem de opinião, porque ele pensa diferente de mim, porque ele pensa diferente de alguém. E as pessoas não aceitam. As pessoas estão na ideia de manda descer fogo do céu e matar todo mundo, quando Cristo está dizendo, vocês não sabem de que espírito eu sou. Nós estamos fazendo essa pergunta, igreja presente, justamente para a gente não perder Jesus de vista, quem nós somos. Porque nós podemos estar levantando a bandeira do fogo cair do céu, de consumir quem pensa diferente. E Jesus está nos advertindo, ei, vocês precisam voltar para o propósito com o qual eu estabeleci vocês. Meu irmão, escute isso.
nenhuma estratégia evangelística é mais poderosa do que ser igreja presente no seu dia a dia. Eu não sei quanto a vocês, mas quando alguém vem de uniforme, eu já identificando quem é, ou o segmento, muitas vezes, a gente já até fecha o coração. Mas se tem uma coisa, isso não quer dizer nada, porque pode estar de uniforme e ser uma pessoa extremamente usada por Deus e uma pessoa presente no seu dia a dia. Mas eu estou dizendo que há uma questão psicológica envolvida. A sociedade está toda corrompida, as igrejas estão se corrompendo, as pessoas estão cada vez mais diferentes de Cristo. E aí é automático que a gente se arme, é automático que a gente já não queira contato. Mas, meu irmão, se tem uma coisa poderosa, é no teu trabalho, na sua distração, no seu dia a dia, você sem uniforme, você sem Bíblia, e você vivendo, e a pessoa poder olhar para você e dizer, como a mulher disse para o profeta, eu percebo que esse homem que todo dia está aqui, da cidade, é um santo homem de Deus. Sem uniforme, sem Bíblia, sem se identificar como presbítero, como diácono, como pastor, como nada, mas o seu testemunho, a sua postura, reflete o Deus que você serve. Não tem nada que tenha um impacto maior do que uma vida vivida no dia a dia, igreja presente no dia a dia. Árvore da vida representada na faculdade. Árvore da vida representada primeiro dentro da tua casa. No teu carinho, na tua paciência. Eu estava indo comprar um almoço, na correria, a esposa cheia de encomenda, e a gente sem poder fazer almoço, na correria também, na faculdade. Aí eu fui comprar um churrasco. E aí, quando eu cheguei, já tinham 2 pessoas sendo atendidas, eu era o terceiro. E eu pedi lá, e quando foram colocar os pedidos daquelas 2 pessoas, algum problema deu que ninguém sabia mais o que era de quem, deles 2. E uma hora o rapaz do primeiro, falou assim, poxa, cadê o meu pedido? Não, é esse aqui, não é esse. E o rapaz ficou nervoso, desistiu e foi embora. Não quero mais não, foi embora. Eu fiquei olhando, fiquei pensando, gente, não dá para a gente viver assim. Não dá para a gente viver assim. Não dá para a gente viver em ferro e fogo. Não dá para a gente ser impaciente. Eu sou alguém impaciente. Mas eu tenho pedido a Deus, Senhor, me dá paciência. É igual quando você vai para o hospital, você se torna o quê? Paciente. Você vai ter que aprender a ser paciente. Eu lembro Vinícius, quando sofreu um acidente, Vinícius precisou o quê? Ser paciente, estava cheio de coisa para fazer, cheio de trabalho, mas teve que, eu vou me cuidar, eu vou operar, eu vou ter que esperar, eu vou ter que ser paciente, esperar e com paciência no Senhor. Então, às vezes, você vai ver uma fila e já vai sabendo, vai ter fila, não tem jeito. Não, que não vou ficar, que está demorando, e você perde as coisas pela impaciência. E isso é muito comum dessa época, da nossa correria, da nossa vida. E a gente tem que se policiar o tempo todo. Quando meu irmão morreu, eu decidi fazer assim, eu não vou viver mais da correria. Porque eu estava sentindo o baque da perda da família do meu irmão. E eu falei assim, eu quero viver diferente, eu quero viver com inteligência, eu quero ser descomplicado. E eu comecei, só que quando você se envolve com a vida, você começa a esquecer que as coisas voam. O Anderson estava falando comigo, eles fazem uma reunião no prédio, o Anderson, acho que Vitor, tem um pessoal do prédio deles, que eles se mudaram há pouco tempo, que eles se conheceram, tem várias pessoas que são cristãos, e eles fazem culto, eles se reúnem. Na sexta-feira, eles estavam reunidos. E há um rapaz no meio deles que era muito querido. Toca violão, toca de ouvido, puxa o louvor, ele vai, acompanha. E eles se apelidaram de nomes bíblicos. Um é Abraão, o outro é não sei o quê. Todo mundo tem nome bíblico lá. E na sexta-feira foi um dia maravilhoso, eles conversaram, brincaram, e no sábado pela manhã, chega a notícia que aquele rapaz de 30 e poucos anos não acordou, não levantou. Assim é a vida. Alguém diz, eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar. Meu irmão, acorda, meu irmão.
Veja se há alguma restrição, se você tem problemas de varizes, de alguma coisa de trombose, você tem que consultar o seu médico para ele te dar um laudo. Mas, meu irmão, se a gente viver nessa neura, eu não tomo. Como se a gente pudesse preservar a nossa vida. Jesus disse, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Pesquise sobre a nossa sobrevida. Pesquise por que tantas pessoas estão vivendo mais. Da onde vem isso? Vacina. Nós temos que entender isso para que a gente viva de maneira descomplicada, sábia. Sabe o que me toca mais? Se eu terminar essa mensagem, alguém desconhecido fala assim, pastor, que palavra maravilhosa. Eu gosto, quem não gosta de receber elogio? Mas quer ver me tocar mais? É quando minha esposa, com lágrima nos olhos, me olha quando a gente chega em casa e diz assim, meu filho, como que Deus usou sua vida? Como que Deus falou comigo? Algumas vezes é minha filha Milena. Pai, que palavra, pai. Eu chorei o tempo todo, pai. Rapaz, aquilo toca meu coração, sabe por quê? Porque é minha vida vivida. Não é um estranho me vendo aqui só hoje, mas é alguém que sabe dos meus defeitos, é alguém que sabe dos meus medos. E que está me vendo não como um super-homem, mas como alguém cheio de medos, mas que, no mínimo, está buscando acertar. Isso me toca, e é isso que nós estamos falando como igreja presente. É quem de fato você é quem de fato eu sou. Nós temos que levantar muitas coisas, nós temos que fazer vários movimentos, nós queremos fazer muitos projetos nesse lugar. A Raquel e Vinícius nós conversamos muito hoje, eu e Raquel, porque tinha a ver com a mensagem. Raquel e Vinícius amam as ruas, amam ajudar, amam distribuir sopa. Na verdade, eles fazem até algo interessante, que é mais café da manhã. Porque a gente estava falando que às vezes há um número muito grande de movimentos levando sopa. E às vezes você vai em Niterói à noite, o que mais você vê no chão são sopa jogado fora. Porque aos espíritas também fazem um trabalho incrível, aos evangélicos e aos católicos, e às vezes é tanta demanda que as pessoas não dão conta. E aí Raquel estava falando, pastor, eu tive a estratégia de fazer café da manhã, porque café da manhã é na hora, no momento, e a gente sempre leva algo diferente. E outra coisa que ela está fazendo, a questão do kit de higiênico, pasta de dente, ela ouviu de uma pessoa dizendo, eu estava um tempão para você escovar o dente. A gente estava falando sobre a questão do absorvente, que há meninas que usam algodão porque não tem como comprar. Coisas que a gente nem imagina. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está fechado no nosso mundo. Então, todo mundo compra. Todo mundo pode comprar. Não, tem gente que não pode comprar. Algodão é o mínimo que eu estou falando para você do que meninas usam. Deixam de ir para o colégio com vergonha. Há vários projetos se levantando. E aí, Raquel, vamos inovar. Vamos começar. E meu irmão, em nome de Jesus. Olha para Raquel, Raquel, vai embora, vai embora, bota esse projeto para frente. E sabe o que eu falei para ela? Sabe o que é o mais legal? Raquel não esperou um grupo se reunir, pastor apitar. Agora, vamos lá. Não. Eu falei com a Lorena, Larissa saiu, foi trabalhar, viu o frio que estava, ficou apavorada de ver pessoas na rua. E ela falou, pastor, mandou mensagem na hora. Pastor, nós temos que fazer alguma coisa, vamos. Eu falei, Larissa, vamos. E a gente falava, Larissa, a ideia é a gente indo, mesmo independente de uma data específica. É a gente entendendo que igreja presente é eu pegar um casaco e botar dentro da minha mochila, porque minha faculdade é à noite no centro de Niterói, e eu posso estar ali e já encontrar alguém que precisa. Já boto um lanche a mais, porque eu posso estar na rua e ver alguém com fome. Ou seja, nós precisamos sim fazer movimentos de evangelismo, nos organizarmos coletivamente, mas isso só será uma verdade se isso for o dia a dia. Senão a gente vai fazer campanha do casaco, vai encher de casaco a sala da igreja, vai passar o inverno, os casacos vão estar jogados lá. E você que deu o casaco vai chegar e vai ver, vai ficar revoltado. Porque não o que faz efeito é o dia a dia. É gente que está ali na rua, está pensando não só em si, mas está enxergando tudo. E já está preparado para uma necessidade. O pastor Mauro Bueno vai estar aqui. Ele dá uma aula sobre isso.
Ele já tem estratégia de ajudar pessoas que enguiçam com carro. Já encontrou conhecido. Pastor Aline enguiçou com carro na Avenida Brasil. Quem aparece? Pastor Mauro Bueno. Porque nisso que ele vai ajudar, ele está evangelizando. É um cara que, dia 18 ele vai estar aqui. E é alguém que a gente pode aprender muito. Mas é isso que a Raquel está fazendo. Pastor, eu não fiquei esperando. Uma vez eu preguei na igreja de Niterói, preguei sobre isso, sobre o ID. Aí, isso estimula, né? O pessoal fica pilhado, né? Opa, vou lá. Aí eu estou vendo uma irmã, na hora que eu fui orar, aí o pessoal veio na frente, tinha uma pessoa chorando. E ela falava junto comigo em alguns momentos. E eu falei, rapaz, estava até com dificuldade de me concentrar. Aí, quando acabou o culto, Bia, aquela irmã veio, pastor, que palavra! Eu estou dizendo, eu estou nessa igreja há tanto tempo, estou tentando reunir um grupo de oração, e eu marco, só vem uma pessoa, eu marco, só vem 2 pessoas. Pastor, essa palavra veio na hora certa, bem feito, eles ouviram isso, bem feito. Eu falei, minha irmã, você não entendeu nada. A gente fica esperando sempre um movimento grande, a gente fica sempre esperando pessoas, grupos. Ei, faça você mesmo. É importante o corpo. Nós entendemos que nós temos que congregar, mas nada nos impede de ser igreja. Pastor Paulo, ele é vendedor, ele roda tudo. Meu irmão, volta e meia, você olha na rua, está ele conversando, está ele orientando alguém, está ele ministrando na vida de alguém no dia a dia. Vani, a gente apelidou Vani de visgo. Sabe o que é visgo? Visgo de jaca. Você passa ali, Vani te cata e não te solta mais. E começa, e ele olha, e ele percebe quando você não está bem. E ele falou, pastor, o que houve? Essa semana eu chorei por causa do cloro, Vani. Eu estava lá, passei rápido, ele pegou, leva lá para a Lisângela, deu 2 litros de cloro. Aí eu cheguei lá, bom, olha só, parece uma coisa pequena, mas aquilo é o carinho, sabe? É a igreja no dia a dia. Quantas pessoas vão já testemunhar de você para mim? Rapaz, aquele homem é uma bênção. Sabe por quê? É um hospital, é boca de Deus. Alguém chega lá para fazer alguma coisa, ele vai e desfaz. Ei, para com isso, vai, busca o Senhor e tal. É isso que eu estou falando, meu irmão. Temos que voltar ao texto, né? Diz que ele estava na cidade dele, Nazaré. Ali as pessoas conheciam ele, o filho do carpinteiro. Ali tinha uma crise daquelas pessoas de entender que aquilo ali, ele é daqui, quem é ele? Ele é filho de José. Quem é esse camarada? Quem é ele? Está na sinagoga, dia de sábado, como era costume. Ele levantou para ler, e na hora que era lido a Torá, todo mundo levantava. A palavra era ser lida, todo mundo levantava. Aí alguém me entregou o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. E foi exatamente o que ele vai declarar. E aqui há uma coisa tremenda acontecendo, que é ele se identificando como esse homem que Isaías profetizou há tanto tempo atrás. E ele vai ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, ele devolveu ao assistente e ele sentou-se na sinagoga. Todos estavam com os olhos fixos nele, porque aquela leitura não era uma leitura qualquer. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele está dizendo, eu sou esse que Isaías profetizou. Essa profecia de Isaías tem muitas coisas nela sobre cativeiro, sobre exílio, tem, mas no fundo, isso tudo é uma desculpa para dizer como seria o meu ministério. Hoje se cumpriu essa palavra, porque eu tenho sim libertado presos, eu tenho recuperado vista de cegos, eu tenho libertado oprimidos e eu tenho proclamado o ano aceitável do Senhor. Ele estava assumindo sua identidade de Messias e caracterizando o seu próprio ministério. E qual a nossa função hoje?
é dar continuidade à obra que Jesus fez. É o que João, capítulo 20, versículo 1, Jesus disse: Pai, sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Hoje nós somos as pessoas que iremos levar liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos e libertar oprimidos. 2 observações para a gente orar e para a gente ir para casa. 2. Hoje ainda tem um trabalho para fazer. Mas vamos junto. Agora é universitário, né? O pessoal me cobrando, eu marquei para amanhã. Não, pastor. Pastor, não. Não, Davi, é amanhã. Tem que ser amanhã. Tem que ser hoje ainda. Então, eu vou chegar em casa, vou sair correndo para terminar um trabalho. Olha só que coisa interessante. Devemos, como igreja presente, pregar boas novas aos pobres. Nossa missão, nosso alvo principal é pregar boas novas, a boa notícia do Evangelho. Meu irmão, escute isso. Nós devemos resistir com todas as forças, pastor Paulo. Devemos resistir com todas as forças, qualquer tentativa de mudar o alvo da nossa mensagem. Vai vir pressão para a gente mudar o alvo da nossa mensagem, para a gente falar uma palavra de autoajuda, para a gente falar da pão e peixe, como o pastor Paulo pregou aqui, que impactou todo mundo. Vai vir uma pressão, pega pão e peixe, que aí vai dar gente. Prega pão e peixe, que as pessoas gostam. Isso é bom, prega pão e peixe, que isso vai dar certo, isso vai dar resultado. Vai vir uma pressão violenta, mas nós não podemos mudar aquilo que é principal em qualquer igreja presente. Aqueles que querem levar o ide de Cristo, quer pregar boas novas. Qual boas novas? Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? Jesus ressuscitou. Nós temos que pregar as boas novas do Evangelho. Jesus ressuscitou. Ah, mas é mais fácil assim. É mais fácil de outra. Ei, não. Meu pai dizia isso toda ali, meu filho. O Evangelho é simples, meu filho. O Evangelho é simples, meu filho. É simples mesmo. Jesus ressuscitou. É boas novas. As boas novas são insubstituíveis, Cristo. É insubstituível, Cristo. Não é pregar política, como a gente tem feito no Brasil. É política, é pela política. Isso é, pastor Paulo está estudando isso. Estuda história, estuda geografia. Ei, era o que eles queriam na época de Jesus. Um revolucionário. Nós queremos alguém que faça, que aconteça. E a gente fica assim, iludido. Não é pregar política. Nós temos política. Não tem como se desfazer de política. Política faz parte da nossa vida. Não é loucura dizer, não, política não. Não, é política. Faz parte. Mas uma coisa é certa. O Evangelho vem em primeiro lugar. Pare com essa ideia de que vai mudar tudo. Ei, vai não, hein, meu irmão? Vai não, meu irmão. Sabe o que muda? O que transforma é o Evangelho que faz o homem entrar na igreja bêbado, drogado, todo desconjuntado, que era meu pai. E sair diferente. Minha mãe conta. Quando ele saiu da igreja, já era um homem diferente. Minha mãe falou, nem cheiro ele tinha mais de álcool. Tio Zé aqui também, outro. Tio Zé, a história de Tio Zé, irmãos, se a gente pegar a fundo a história de Tio Zé, é uma coisa assim de louco. E tantos, seu Alfredo, pai da Renata, seu Alfredo, hoje a gente conhece seu Alfredo. Eu vim para cá, para Porto Novo, já sabia, era o alcoólatra do bairro. Não tem uns alcoólatras que a gente já sabe quem é? Seu Alfredo era esse alcoólatra. Todo mês. Eu passo a cena, pastor, aí ele é todo sistemático, né, Renato? Pastor, chega aqui. Aí ele pega a carteira do dízimo, e tem que ter carteirinha. A gente já tentou tirar a carteirinha para o pessoal dizimar sem precisar se identificar, porque é uma questão pessoal sua e com Deus, ninguém precisa saber, ninguém vai ficar te cobrando, isso é uma questão sua. Mas não tem jeito, ele quer a carteirinha. Pastor, minha carteirinha.
minha carteirinha, que eu não achei, ninguém me devolveu, aí eu, não pode deixar. E eu fui para casa apavorado. Eu tenho que lembrar disso, eu tenho que falar com o Ronaldo, eu tenho que mandar mensagem para o Thaís, vê a carteirinha do seu Alfredo. Aí colocou, ele vai lá. Pastor, meu dízimo. Aí me entrega. Não tem uma vez que eu não me emocione. Porque eu fico olhando, sabe, a gratidão daquele homem. O amor. Não tem podido vir por causa dessa situação toda, mas é fiel àquilo que ele acredita, ele confia, sabe, ele acredita. E isso é uma responsabilidade para a gente. É isso que Deus faz. Isso que é? É o Evangelho. Que mudou a vida do Vani, que mudou a vida de tantos e tantos aqui. É o Evangelho que transforma. E nós devemos pregar o Evangelho. Paulo fala isso para a igreja de Corinto. Ei, eu não quis saber nada entre vocês, a não ser Cristo, e esse crucificado. 1 Coríntios 2:2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, para que vocês entendam que é pelo Evangelho. Ele também vai dizer aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Não há outra fórmula. A igreja presente não pode deixar de anunciar o Evangelho. A última referência, nós não temos tempo de ficar aqui muito tempo. Então, a última é a que eu vou falar. A igreja presente precisa proclamar liberdade aos presos e liberdade aos oprimidos. Poderia falar de outras, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Pastor, o senhor está falando aí, mas que ausência na presença é essa, pastor? Gente, isso aqui é eu com Deus. Não é pregação de internet. É minhas orações, busca. Sento ali, vou. O senhor vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. O que é ausência na presença? Nós corremos o risco de, mesmo presente, nos mostrarmos ausentes. Fruto de uma postura totalmente equivocada do que Jesus nos ensinou. Por isso que nós estamos aqui fazendo uma pergunta nos nossos 12 anos. O que é ser igreja presente? O que é ser cristão? Lucas capítulo 13, versículo 14 ao 17. Olha que história para a gente entender isso. O que é ser ausente na presença? Lucas 13, 14 ao 17. Jesus cura uma mulher encurvada. Aquela mulher estava ali tanto tempo naquela condição. Ela tinha um problema na coluna. Então, ela era corcunda, né? Vamos dizer assim, ela tinha uma curvatura, ela olhava para o chão. E ela está ali no templo, numa região, talvez, fora do templo, porque ela não poderia entrar, porque ela tinha esse problema. Mulheres tinham um lugar reservado, pessoas com deficiência física, pior ainda. Ela estava em um lugar ali, fruto talvez da sua luta, da sua ousadia, da sua vontade de se libertar. E diz que Jesus olhou para ela e tocou nela e disse, mulher, se endireita. E aquela mulher se endireitou. Isso é coisa para a gente se emocionar. É coisa para a gente glorificar. Se a gente tivesse presente, se a gente pudesse ver isso, esse filme, nós iríamos chorar. Nós íamos falar, que coisa maravilhosa. Ela tinha 18 anos vivendo assim, nós só temos 12 anos, imagina, ela tinha mais 6 anos pela frente, vivendo encurvada. Em algum tempo ela era normal, mas alguma coisa aconteceu, que ela começou a se encurvar, e viver sob vergonha, viver com dificuldade.
E aí diz que Jesus curou aquela mulher. Olha como nós podemos ser ausentes na presença. Indignado porque Jesus havia curado no sábado. O dirigente da sinagoga disse ao povo: ele não está celebrando, ele não está chorando, ele não está se emocionando, ele está julgando, ele está questionando, ele está, olhando aquilo não com olho de festa. Quando nós aplaudimos aqui, eu percebi pessoas que não jubilaram essa palavra. Por quê? Porque as confronta. É isso aqui, todo mundo pulando, todo mundo alegre, mas há alguém que olha, indignado, tia. Imagina, tia, aquela mulher, 18 anos naquela condição, e em vez de celebrar, o cara está indignado. Nós podemos nos tornar essa pessoa que não celebra a vida, que não celebra a libertação, igual o irmão do filho pródigo. Nós podemos ficar do lado de fora, enquanto alguém está sendo recebido com festa. Indignado, ele disse: ei, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias. Quer botar regra no mover de Deus. Não, mas a lei. E não no sábado. O Senhor lhe respondeu. Olha aí, ó. Hipócritas. Isso vem de uma raiz de teatro. A máscara que era colocada, tinha uma haste, botava a máscara. A partir do momento que você bota a máscara, você entrou no personagem. Acabou o personagem, você tira a máscara. Hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Vocês não fazem isso com os seus animais? Vocês não fazem isso? Então, esta mulher é uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Ele destaca 18 longos anos. Não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia. Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Graças a Deus, né? Porque enquanto houver vergonha, ainda há esperança. Quando você nem vergonha tiver mais, você conseguir sair daqui dizendo: que nada, que não sei o quê. Acabou. Oxalá foras frio ou quente. Quando é morno, a ponto de não se envergonhar, não tem jeito, é vomitar da boca. Porque o frio pode se compadecer em algum momento, pode ouvir se aquecer. Mas o morno, ele acha que já conquistou tudo que tinha que conquistar e sabe tudo. Eles ficaram envergonhados. Mas o povo, sempre tem alguém que se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. O tempo todo corremos esse risco de nos tornarmos ausentes pela crítica e por um olhar que não celebra a libertação. Nós temos como igreja, árvore da vida, igrejas, nós temos que entender que nós temos que tomar cuidado com isso. Algumas coisas saem do script. Davi, como o pastor Paulo trouxe, comeu o pão da preposição junto com os seus soldados. Jesus cita isso para os religiosos. Eu me arrepio todo. O tio Zé saiu do script. Minha tia me procurou e ela disse assim: aí que é pesado. Meu pastor, ela falou: meu sobrinho, meu pastor, eu preciso falar com você. E ela disse: a partir de hoje, meu pastor, eu não vou cear mais. Porque o Zé, aí estava namorando, né? Namorando. O Zé, eu vou precisar trazer ele para dentro da minha casa e vou precisar recebê-lo, porque se ele continuar lá, ele vai morrer. E eu sei e não espero que você me entenda. Isso tudo vai tudo contra a muita coisa, mas eu só quero que você ore por mim. E aí eu tentei intervir: tia, isso não tem nada a ver com sua intimidade com Deus e com a Santa Ceia. Ela: não, por favor, me respeita, meu sobrinho, respeita esse momento. Eu quero só que você ore por mim. E eu orei por ela. Aquilo sai do script.
Meu pai estava sem entender, minha mãe, né? Minha mãe, não, está errado. Que isso? Não, ele vai trazer ele para cá, mas, meu irmão, nós precisamos dar o pão da preposição para ele. Mesmo que a gente olhe e diga, não pode, a gente precisou dar, e se não fosse isso, nós não teríamos essa bênção, que essas paredes estão impregnadas também com o suor desse homem. Jesus é aquele que banca a gente. Esse ladrão da cruz tem um testemunho nenhum, toda uma vida de roubo, de assassinato. E Jesus, ele disse, Senhor, lembre-se de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há coisas que eu tenho pedido a Deus que eu me cale. Tem coisas que eu não entendo, mas eu preciso olhar para a pessoa e dizer, eu não sou capaz de te responder isso. Eu só vou te dizer uma coisa. Eu estou aqui e eu vou orar por você. Estava vendo um vídeo que deu dor no meu coração, um culto muito cheio, jovens. Daqui a pouco o pastor olhou e falou assim, você, garota aí, está mexendo no celular, se levante agora para a igreja toda ver que você está no culto mexendo no celular. Rapaz, aí o garoto se levanta, novinho. Depois de cortar o vídeo. Minha vontade agora é, eu faço isso algumas vezes, tá? Eu acho a pessoa na internet e me comunico com ela. Já fiz isso com um doido que falou para um garoto com câncer que ele estava curado. Tal de Genoduque. Disse para um garoto que ele estava curado, jogou um balde de água na barriga do garoto e abraçou e disse, você está curado do teu câncer. Eu entrei em contato com aquele, consegui localizar, ele era aqui de São Gonçalo. Falei, rapaz, olha só, não é que eu não creio no poder de Deus, mas digo para você, não abandone o seu tratamento. Aí ele falou assim, não é, minha mãe até falou isso, mas eu sinto que eu estou curado. Eu falei assim, tudo bem, meu filho. Mas o Senhor Jesus dizia, mostre-se aos sacerdotes para comprovar a sua cura. E eu orientei ele, não vai nessa, cuide da sua saúde. E aí, infelizmente, depois de 4 dias, ele faleceu. Mas a questão é que minha vontade, quando eu vi aquele vídeo, era localizar aquele garoto. Porque eu imagino o que está na cabeça daquele garoto. Talvez ele diga, acabou, não quero mais saber, ele me expôs. Ou talvez não, ele tenha a fé de resistir. De entender que aquilo é um louco, é alguém frio, é alguém que se acha. Você tem várias maneiras de conversar com a pessoa, você tem várias maneiras de orientar alguém. Coisas que às vezes eu não compreendo, de alguém estar dormindo numa pregação, pode ser alguém que não dormiu a noite toda, passando mal, ou tantas outras coisas, mas a gente quer ser o bom. Não pode, que isso e aquilo. Paulo, quando Eutico dormiu e acabou com a pregação dele por um tempo, caiu da janela como morto. Imagina interromper a pregação do Paulo. Paulo não ficou chutando aquele garoto, não ficou humilhando. Por que você estava na janela? Por que você... Não, ele orou e a vida voltou. E ele devolveu aquele garoto à sua congregação e continuou pregando até tarde da noite. Mas a gente, não, tem que morrer. Mestre, por que o senhor come com discípulos e publicanos, com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender. Está lá em Lucas 9, 11 ao 13. Escute isso. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Meu irmão, chegou a hora da gente ser igreja presente, mas uma presença que não desperdice oportunidade. Alguém já dizia, é fácil chorar com quem chora. O difícil é se alegrar com quem se alegra. Mas nós estamos querendo, como igreja presente, celebrar a libertação. Imagina a gente jogar fora uma oportunidade de uma mulher se endireitar, de um aleijado na porta do templo voltar a andar.
alguém conhecido, alguém que já há muitos anos estava naquela condição. Mas eles não celebraram, eles ficaram com medo que aquele milagre repercutisse. Tentaram de toda forma persuadir os discípulos a se calar. E os discípulos disseram: nós não podemos deixar de falar de tudo que temos visto e ouvido. Em nome de Jesus, para terminar, digo, devemos nos alegrar com a cura do aleijado na porta do templo, devemos nos alegrar com a adoração da mulher pecadora. Às vezes a gente também é ausente porque a gente está olhando que aquela mulher é pecadora e ela está tocando no Senhor. Ou como um irmão numa escola dominical que a gente fez uma pergunta para cada aula e dissemos: se entrar alguém vestido de mulher, um homem vestido de mulher, e sentar aqui, o que a gente faria? E aí a maioria falou assim: não faríamos nada, receberíamos. E ele ficou indignado lá, deixou a aula e foi embora. Ele disse assim: eu não quero estar numa igreja que recebe uma pessoa, um homem vestido de mulher. Mas ele chegou agora, ele não é cristão, ele está assim naquela condição. Talvez pela necessidade ele chegou, movido pelo louvor, entrou. Como não, tinha que preparar uma roupa do lado de fora. Se pega uma roupa de alguém, tira essa roupa, só depois que você pode entrar. Troca essa roupa que aí você pode entrar. E ele levantou e foi embora. A gente olhou assim. Sabe por quê? Porque aquela mulher que está tocando em Jesus é pecadora. E se ele soubesse quem ela é, ele não permitia que ela lhe tocasse. Aí eles ouviram o que de Jesus: a quem muito é perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, sabe o que é pouco perdoado? Existe ninguém que é pouco perdoado, gente. Mas é quem se acha pouco perdoado. Até que eu não sou tão ruim, não. Até que eu sou bonzinho, rapaz. Poxa, até que eu sou bonzinho. Nós todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Quando Jesus fala que quem pouco é perdoado, é a ideia religiosa. Porque quem de fato conhece o Evangelho, vive assim para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí, não importa a tua condição, não importa o que você sofreu, se achegue a esse Deus, mesmo que os olhares de acusação apontem para você. Esse Cristo, Ele te recebe, porque Ele sonda o teu coração. Devemos nos alegrar com o irmão perdido que voltou para casa e participar do churrasco e não ficar do lado de fora. Vamos ficar de pé para a gente ir para casa, ruminando isso. Quem é você, meu irmão? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? Já entendemos que você é a sua rede social. Não há uma diferença de você e o que você posta. Você é aquilo. A frase não é sua, mas você compartilhou. Você sabia que já teve pessoas que me ligaram para falar de vocês? Você já sabia que tem pessoas de fora que me falam de vocês? De alguns de vocês. Pastor, cadê o amor? Aí minha cara vai no chão. Claro que eu não caio nessa também, porque isso tudo é um jogo, né? E eu digo para elas: é gente. Somos gente. Gente é gente. Falhamos, erramos, eu erro direto. Mas eu tenho pedido a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Tem coisas que a gente não entende, meu irmão. Tem coisas que a gente não compreende. Paulo chega numa ilha chamada Malta. Isso é incrível. Ian, essa história é incrível. Paulo chega numa ilha chamada Malta, depois do navio que ele estava se acabar todo, se quebrar todo e naufragar. Eles chegam com dificuldade. Paulo estava preso, sendo levado para Roma. Chegam com dificuldade, nadando com pedaço de madeira, dando um jeito. A ilha é chamada Malta. Ali há uns nativos da ilha. Quando eles chegam lá, está muito frio. O texto lá diz em Atos que está muito frio, chovendo. Aí fazem lá uma fogueira para se aquecer. E aí Paulo
vai pegar um graveto, e quando ele vai pegar um graveto, diz que uma víbora, uma cobra venenosa, pica a mão de Paulo, Paulo sacode a cobra vai longe. Os moradores daquela ilha olham para aquela cena, e o que eles interpretam, Elias? Eles interpretam o seguinte: pô, esse camarada saiu do naufrágio. Agora ele chega numa ilha, se salvou. Uma víbora pica a mão dele, esse cara é assassino. A morte o está procurando. Eles interpretam que Paulo é um assassino. É essa a nossa interpretação das pessoas, das coisas, da política, das situações. Nós toda hora damos com a cara na parede, porque a gente fica tentando entender. É assassino. E aí o que acontece, Vani? Vai dando 1 hora, 2 horas daquele momento. Paulo está bonzinho. Eles ficam esperando Paulo inchar, cair morto. E Paulo não sente nada. Aí já muda. Ei, ele não é assassino, ele é um Deus. Vamos oferecer sacrifícios para ele. Aí começaram a dançar. Você é Deus. Aí Paulo, para com isso, eu não sou Deus coisa nenhuma. Um momento é assassino, outro momento já é Deus. Assim somos nós, nas nossas inquietações, nas nossas interpretações equivocadas. Que Deus tenha misericórdia da gente. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a ser mais compreensivo. 2022 está chegando e eu digo para vocês, se preparem já começou a guerra. Quem você vai ser nessa situação toda? Não somos seita, você não está proibido de fazer o que você quiser fazer. Eu não vou ficar te medindo e nós não somos seita. Posso, pastor? Cai fora disso. Você é você. Vai, não peques mais, diz o Senhor para aquela mulher. Ele não vai ficar vigiando aquela mulher. O que ela está fazendo? Isso é seita, meu irmão. Seita que fica medindo os outros. Seita que fica espiando os outros. Você é livre para andar e para caminhar a partir da palavra. Mas eu quero deixar Deus me usar para fazer você pensar. E para justamente eu também pensar automaticamente. Quem nós seremos? Que igreja é essa que nós somos? Nós somos presentes ou somos presentes e ausentes ao mesmo tempo? Vamos cantar essa canção e depois vamos estar orando, pedindo a Deus a misericórdia dele sobre nós. Quero te amar, quero amar sem distinção, preconceitos, sem brigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo, Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Abre suas mãos aí, Senhor. Nós oramos nesse momento. Oramos para que a gente consiga, através do seu Espírito, nos enxergar e enxergar a nossa volta. O texto diz que o Senhor vai dar vista aos cegos. Confessamos que em muitos momentos agimos como cegos. E lhe dizemos, Pai, devolve-nos a visão, perdida pela vida, pelas situações, pelas perdas, pelos escândalos.
pelo que nos fizeram, pelo que nos falaram, pelas situações, e foi tornando-nos cegos. Cegos para a empatia, cegos para perdoar, cegos para ter paciência, cegos para amar aquele que discorda, para amar aquele que concorda, para amar o branco, para amar o negro, para amar. O amor, ele precisa ser vivenciado em todas as formas. Senhor, nos usa para transbordar o amor. Aqueles que são diferentes de nós. Nos ensina a dizer a verdade, mas não da nossa maneira, mas da tua maneira. Não nos ocultaremos, não furtaremos de pregar boas novas. A proposta não é abrandar a palavra. Não. É a palavra genuína. É a mesma palavra que faz uma multidão ir embora. É a mesma palavra também que atrai uma multidão. Mas nós só queremos o tempero dado por ti. A temperança. É a temperança que nós queremos. Não é no meu jeito, não é meu jeito, minha maneira. É a temperança. E em tudo, Senhor, como a tua palavra diz, quando for repreender alguém que está em erro, que está em pecado, vai. Mas vai olhando para ti mesmo, para que também não sejas tentado. Porque se você pensa estar em pé, cuide para que não caia. É ir, é falar, é corrigir, mas com a temperança vinda do Senhor. Porque vocês não vieram para matar, vocês não são da morte, vocês não são propagadores de morte, vocês são propagadores de vida. Vocês exalam o perfume de Cristo. Senhor, é essa medida que nós queremos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Há uma passagem na Bíblia que uma mulher vai até Jesus desesperada, porque a sua filha está endemoniada. Desesperada, ela pede ajuda de Jesus. E ela enfrenta toda a oposição, até que ela conquista a sua vitória. Uma mãe me procurou desesperada pela sua filha. Ela precisa fazer uma tomografia do abdômen total, custa R$900. E eu queria, em nome de Jesus, que hoje nós já levantamos um valor, uma parte, que a gente conquistasse esse restante, que a gente conseguisse aliviar essa preocupação. A filha ia fazer a cirurgia e o médico descobriu um tumor, e é preciso fazer essa tomografia. Se for pelo SUS, ela não consegue, e ela precisa fazer essa tomografia para ver como que está, para que ela possa ser encaminhada para a cirurgia. R$900, acho que a gente já tem R$200, em nome de Jesus. O que a gente levantar aqui, nós vamos direcionar para essa irmã. Então, se você quer ajudar, cadê a Denise? Denise é sempre a que a gente chama, ela já até sabe. Denise está ali, procura. Denise, eu quero ajudar essa irmã, eu quero ajudar essa moça. Sabe, que Deus te use, meu irmão, para a gente abençoar essa família que está passando esse momento de luta. Amém? Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com a sua família. E quem recebe, diga amém. Parar, voltar atrás, prosseguir para o alto. Semana que vem tem Santa Ceia pela manhã e Santa Ceia à noite. Dá o seu nome, não venha sem dar o nome, senão a gente fica com dificuldade de organizar. Tá bom? Santa Ceia 9 da manhã e Santa Ceia às 19 horas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que me une a você. Irmã Sônia, a gente te ama, irmã Sônia. Receber esse amor. Te amo, irmã Sônia. Que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou